Quando observamos o mundo que nos cerca, notamos que ele é povoado por seres das mais variadas espécies. À medida que esses seres foram sendo identificados, receberam nomes. A classe de palavras da gramática que tem a função de designá-los é a dos substantivos. São os substantivos que nomeiam os homens, os animais e os vegetais, os objetos, assim como as sensações e os sentimentos que participam da vida interior e exterior dos seres humanos. Olá! Hoje eu ainda continuo falando de morfologia para você, só que muda um pouquinho o assunto. Não vou tratar mais de formação das palavras, vou tratar agora de classe de palavras. E vou escolher o substantivo para começar esse assunto, porque o substantivo, afinal, ele é o centro dos sintagmas nominais. Ora, é muito comum nós vermos a definição de que o substantivo é aquele nome que designa seres, mas essa definição está incompleta. Afinal de contas, o substantivo não designa apenas seres, ele designa também ações, qualidades, estados e sentimentos. Aliás, é por isso que nós podemos dividir os substantivos em concretos e abstratos. São substantivos concretos aqueles que designam seres. E eu vou mostrar para você um exemplo. Vamos a ele? Então está aqui. Você está vendo a mula sem cabeça, um ser imaginário, um ser lendário. Ora, veja bem, trata-se de um substantivo concreto na medida em que está designando um ser. Não importa que esse ser seja imaginário, que não tenha existência real. Tudo bem? Agora, o substantivo abstrato é outra coisa, completamente diferente. É aquele que vai nomear estados, qualidades, sentimentos e ações. É muito diferente do substantivo concreto. Eu vou mostrar para você alguns exemplos também. Vamos lá. Você tem amor, que é um sentimento, não é um ser. Beleza, a qualidade daquilo que é belo, não é? Então também não é um ser. E espera, que é o ato de esperar. Nomeia então uma ação. Alegria, tristeza, impaciência são estados, são portanto substantivos abstratos, certo? Agora, veja que muitas vezes um substantivo pode se comportar como concreto ou como abstrato, para isso dependendo apenas da análise do seu contexto. Você quer ver? Eu vou mostrar um par de frases em que aparece a palavra visita, ora como substantivo concreto, ora como substantivo abstrato. Vamos lá? Então, nós temos aqui, o paciente recebia apenas uma visita por dia. Aqui o substantivo é concreto, porque visita é um ser, é uma pessoa. Mas, no segundo caso, a visita do prefeito à favela foi noticiada pelos jornais. Aqui se trata do ato de visitar, do nome de uma ação. A ação de visitar está sendo nomeada, portanto, o substantivo é abstrato no segundo caso. Tudo bem? De outro ponto de vista, nós podemos dividir os substantivos em comuns e próprios. Isso é muito fácil, não é? O substantivo comum é aquele que designa os seres de uma determinada espécie. Já os próprios são aqueles que particularizam, que individualizam um ser dentro dessa espécie. Só por brincadeira, eu vou mostrar um exemplo muito engraçado para você. Vamos ver? Então, está aqui o português como um substantivo comum. E o substantivo próprio, vamos dar nomes a eles. Manuel e Joaquim, tá certo? E você observa que os substantivos próprios são sempre grafados com letra maiúscula. Ora, os substantivos próprios designam seres animados ou inanimados, né? Você viu aí, pessoas. Veja, entre os nomes próprios de pessoas, existem aqueles que lhes pertencem como se fossem uma espécie de propriedade individual, particular. São os nomes de batismo, em geral, de origem eclesiástica. E há também aqueles nomes que pertencem à pessoa em conjunção com os outros membros da família. Esses são os sobrenomes. Ora, durante a Idade Média, era costume acrescentar-se ao nome de batismo o nome do pai da pessoa para diferenciar pessoas diferentes, para distinguir, não é, pessoas diferentes que tinham um nome idêntico. E daí surgiram os chamados patronímicos, em geral reconhecidos pela terminação ES. Veja, José Fernandes era o José, filho de Fernando. Há vários patronímicos portugueses, por exemplo, Sanches, quem era? Era o filho de Sancho. Álvares, filho de Álvaro. Rodrigues, filho de Rodrigo. Gonçalves, filho de Gonçalo. E assim por diante.
Os antigos também costumavam acrescentar ao nome, sempre procurando dar à pessoa mais individualidade, mais particularidade, costumavam acrescentar cognomes ou apelidos, em geral, oriundos de quê? Oriundos de apelidos, oriundos de características físicas, características de personalidade, como velho, gordo, louro, leal. Oriundos também de nomes de acidentes geográficos, como monte, serra, costa. Veja que são sobrenomes conhecidos hoje em dia. Oriundos de nomes de árvores, como carvalho, pereira, figueira. Não é? Isso é bastante interessante porque todos esses sobrenomes passaram pelo processo da derivação imprópria, ou seja, de nomes comuns passaram a nomes próprios. E eu vou dar um exemplo para você, muito interessante, você que talvez conheça já a obra Morte e Vida Severina, do João Cabral de Melo Neto. Nessa obra, no trecho de abertura, o retirante Severino se apresenta ao leitor ou ao espectador, né, tentando se identificar como um ser particular. Ele busca a sua individualidade, aliás, de forma que se revela até inútil. Ele não consegue se particularizar. Mas você vai ver que ele lança a mão de várias indicações. Por exemplo, ele lança a mão do nome da mãe, do nome do pai, do lugar onde ele vive e até mesmo da profissão que ele possuía. Então, nós vamos observar como é que ele lança a mão de uma espécie popular de patronímico, tá certo? Vamos observar, então, um exemplo muito bonito. Meu nome é Severino, não tem outro de pia. Como há muitos severinos que é santo de Romaria, deram então de me chamar Severino de Maria. Como há muitos severinos com mães chamadas Maria, fiquei sendo da Maria do finado Zacarias. Mas isso ainda diz pouco. Há muitos na freguesia por causa de um coronel que se chamou Zacarias e que foi o mais antigo senhor dessa Sesmaria. Como então dizer quem fala, ora vossas senhorias? Vejamos, é o Severino da Maria do Zacarias, lá da Serra da Costela, limites da Paraíba. Sabeis como ele se chama ou se chamava? Severino Lavrador, irmão das almas. Severino Lavrador, mas já não lavra. Você viu que bonito o trecho de abertura de Morte e Vida Severina de João Cabral de Melo Neto. Ora, você nota aí então que ser severino é mais viver em determinadas condições do que ser uma pessoa em particular. Não é isso que você vai ver no decorrer da peça. Inclusive o próprio título se explica por aí. Morte e Vida Severina. Quer dizer, o severino é um ser coletivo, por isso ele tem essa dificuldade de se particularizar. Tá? Mas vamos continuar classificando os substantivos. De outro ponto de vista, podemos falar que eles são simples ou compostos. Eu estou agora pensando nos seus processos de formação. Tá? Então, vou mostrar para você um exemplo opondo o substantivo simples a substantivo composto. E, para tanto, você vai observar o seguinte comigo. Que o substantivo simples possui apenas um radical. Já o substantivo composto possui mais de um radical. Peixe e espada, separadamente, são simples, mas peixe e espada é um substantivo composto. O substantivo composto é aquele formado pelo processo da composição, seja justaposição, seja aglutinação. O nome próprio Fonseca, por exemplo, é um nome próprio composto. Ele surge da aglutinação dos vocábulos fonte e seca. O mesmo acontece com o nome comum morcego, que vem da forma arcaica de rato, que era mur, e cego, né? Morcego é um rato cego. Muito bem, ainda falando dos processos de formação, vamos dividir os substantivos em primitivos e derivados. E eu vou mostrar para você também um exemplo. Vamos a ele. Então, você tem aqui um exemplo já conhecido nosso, não é? O verbo aqui é o substantivo primitivo e o derivado é o substantivo. Aliás, o verbo é a palavra primitiva e o substantivo é a palavra derivada. Então, veja, para que eu diga que um substantivo é derivado, ele pode ter sofrido qualquer um dos 5 tipos de derivação. Seja essa que está aí no vídeo, que é a derivação regressiva, seja a derivação imprópria, seja a derivação prefixal, sufixal ou parasintética. Um outro exemplo para você está aqui. O telefone, a palavra primitiva, é ela que dá origem ao telefonar, o verbo que é formado por sufixação. Muito bem.
O processo de derivação imprópria ao qual eu aludi é responsável pela formação de um imenso número de substantivos. Isso porque, por meio dele, nós convertemos praticamente qualquer classe gramatical em substantivo, bastando para tanto antepor a essas palavras um artigo ou um pronome, quer dizer, fazendo a anteposição de um determinante. Nesse caso, nós vamos observar uma série de exemplos em que outras classes gramaticais vão se convertendo a substantivos. Então, vão observar comigo que isso é muito importante. Vamos lá. Seu andar era sinuoso. Andar era um verbo no infinitivo e agora se torna um substantivo. A chegada de verbo no particípio passa a substantivo. Os formandos de verbo no gerúndio se torna substantivo. O funcionário pediu-lhe um vale, a forma flexionada do verbo valer, aí tem estatuto de substantivo. Adiante, nós observamos brilhante, de adjetivo a substantivo, estimo demais os meus são os meus parentes, de pronome a substantivo, os três de numeral a substantivo, né? Adiante temos a sua resposta foi um sonoro não, de advérbio a substantivo, levou um contra de preposição, ele passa a substantivo, sempre há um porém, uma objeção, a conjunção porém tem estatuto de substantivo. Seguiu-se um ó de espanto, uma interjeição transformada em substantivo. Olha que beleza. E mais dois exemplos, né? A sigla uno, que também tem valor de substantivo e uma expressão da linguagem oral, da linguagem popular. Ele agiu como um perfeito Maria vai com as outras, está aí um substantivo composto, né? Formado por justaposição. Então, você viu que bonito que é isso. E só para a gente terminar, eu vou falar para você da última classificação que o substantivo pode ter. Também é uma classificação que vem do ponto de vista semântico. O substantivo pode ser um coletivo. Bem, um substantivo coletivo é fácil. Ele se refere a um conjunto de seres da mesma espécie, só que ele tem uma forma singular. É como se ele tivesse um conteúdo plural e uma forma singular. O coletivo pode ser específico ou não. Específico quando se referir a apenas um tipo de seres e não específico quando acontecer o contrário. Vou mostrar para você um substantivo coletivo, comigo aqui. Então, nós temos o substantivo cáfila, que é o coletivo de camelos. Quer dizer, cáfila só pode ser de camelos, tá? Não pode ser de outra coisa. Então, isso é um tipo de coletivo que eu chamo específico. É como colmeia, que é o coletivo de abelhas, como atlas, coletivo de mapas, como prole, que é um coletivo de filhos. Então, constitui redundância eu dizer, por exemplo, cáfila de camelos. Claro, se a cáfila só pode ser de camelos, tá? Então é redundância. E agora eu vou mostrar para você um último exemplo do coletivo não específico. Vamos a ele? Então está aqui a palavra junta, que pode ser de bois, como você vê, de médicos, de militares que governam ou mesmo de examinadores. Então você está vendo que nesse caso, quando o coletivo não é específico, ele deve vir acompanhado de um modificador, junta de examinadores. Caso contrário, eu não vou saber do que você está falando, tá certo? Então nós terminamos por aqui e até a próxima.